Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de Hoje. Meu nome é Daniel Nigre, analista CNPI fundamentalista. Hoje é dia 9 de outubro de 2017 e vamos começar mais um vídeo do canal. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, eu vou estar analisando aqui um banco, uma corretora e que não está na Bolsa de Valores, mas eu já vou explicar para vocês o motivo disso. Eu, há uns 2 meses atrás, mais ou menos, eu consegui essa tabela aqui para todos os meus seguidores, para os meus clientes. Quem aí me acompanha sabe sobre essa tabela, quem me acompanha no Facebook, no WhatsApp ou até na área de membros Gold, enfim, essa está aberto para todo mundo, ou no Telegram. Se você ainda não sabe, você já é cliente da Modal, você pode botar lá bit.ly/dica de hoje 7, você preenche questionário, em algum tempo vai aparecer isso. Só que aí começaram a surgir algumas dúvidas sobre a questão da liquidez do banco, se o banco está bem das pernas, para não acontecer igual alguns outros exemplos aí, o mais recente deles da corretora TOV, que acabou falindo e deixou alguns investidores aí que estavam com dinheiro na conta com problema. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: se o teu dinheiro estiver aplicado em ações ou em títulos públicos, ou enfim, até mesmo CDB de algum outro banco, e você transferir e você tiver com ele aplicado na data que aconteceu uma falência de qualquer corretora, você transfere a custódia e não tem problema. O problema seria o dinheiro parado na conta. Então, independente da saúde financeira da corretora que você tiver, é importante, ainda mais se você tiver a prática aí fundamentalista, deixar pouco dinheiro na conta. Se você quiser aguardar oportunidades, sempre coloca ou num CDB de liquidez diária ou no próprio Tesouro Selic, por mais que perca 1 dia ou 2 dias até o dinheiro entrar na conta, vale mais a pena. Mas vamos dar uma olhada aí. Como vocês podem ver, aqui é uma tabela muito boa. Ações 1,49 a corretagem, até no mercado fracionário 1,49 também, para quem não tem muito dinheiro e precisa aplicar também e quer diversificar, assim como eu coloco lá na área de membros Gold, para FIIs 0,99, tarifa de TED isenta, taxa zero de custódia, enfim. Então vamos começar pelo Banco Modal. Primeira coisa, ele está com o Investment Grade, que foi aumentado recentemente para Baa2 no Brasil. Isso são 3 níveis abaixo do risco do Brasil. Para vocês começarem a entender, o Banco Modal ele faz parte do conglomerado prudencial. O conglomerado prudencial ele tem todas essas empresas aqui. E agora a gente vai analisar o relatório, o balanço, a demonstração de resultado do conglomerado prudencial. E como vocês podem ver aqui, está escrito Modal Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários, que é a corretora que a gente vai ver depois. Modal Mais. Como vocês podem ver aqui, ela tem um patrimônio líquido de 24 milhões de reais. E teve um lucro líquido no período de 6 meses de 1.193.000. Isso a corretora. Agora a gente vai ver o banco. O banco a gente pode ver aqui que cresceu muito aqui o resultado de operação com títulos e valores imobiliários, receita da intermediação financeira subiu, cresceu, a despesa também, obviamente, o banco está captando mais e emprestando mais, o que importa é esse resultado bruto aqui que aumentou. E aí a gente tem mais algumas questões aqui, a gente vê que a receita de prestação de serviços subiu muito e fez com que as despesas operacionais aqui diminuíssem de 14 milhões para 8,6 milhões. Então a empresa passou a ter um resultado operacional aqui bem maior do que ela teve no ano anterior. 15,8 milhões contra 6,1 milhões. E
o lucro líquido aqui veio menor porque em 2016 teve um ativo fiscal diferido muito grande, que não vai acontecer sempre. Na verdade, aqui devia ter vindo um lucro bem próximo aí de 2 milhões e alguma coisa, e agora a gente vê aqui que o resultado tem crescido, se a gente pensar só em lucro líquido recorrente, vamos dizer assim. Tá? Então o banco melhorou de 2016 para 2017 em termos de geração de lucro. Em relação aqui à carteira de crédito, ele aumentou a carteira de crédito dele. A gente vai ver que a provisão para devedores duvidosos teve um leve incremento era 1,76% de provisão para devedores duvidosos e agora é um pouco maior aqui, 1,88%, 1,89%. O que não é algo problemático. Outros bancos aí como Itaú, Santander, tem essas taxas aí até acima de 3%, 3,5%. E o que me chamou muita atenção é essa parte aqui de longo prazo. O banco está conseguindo captar mais dinheiro no longo prazo. Ele está conseguindo captar mais dinheiro com prazo grande. Então, quando o banco capta dinheiro com prazo maior, significa que quem está financiando o banco, quem está emprestando dinheiro para o banco, né, quem está comprando o CDB do banco, vamos dizer assim, está aceitando prazos maiores, então está acreditando na saúde financeira do banco. E hoje, na carteira de crédito, a gente tem aqui em torno de 400 milhões de reais com risco A ou AA, dos 628 milhões. A movimentação para crédito de liquidação duvidosa, você vê aqui que diminuiu muito a quantidade de créditos baixados para prejuízo. Então quer dizer que está melhor aí, está menor a quantidade de crédito H aqui. Vocês veem que só tem 316 mil de H. A captação de recursos, a gente já falou lá antes como está sendo mais para longo prazo. E a gente percebe aqui que o banco, que em 2016 tinha 1.534.000 de captação, agora tem 1.983.000. Em termos de depósitos à vista e depósitos a prazo, pegando todas as faixas aqui de vencimento. O índice de Basileia do banco está em 14%, acima aí dos 11% que o Banco Central determina. A gente vê aqui que o maior risco do banco, como normalmente é o risco de crédito, 1.713.000. Mesmo com o aumento da carteira de crédito, a gente vê que o ativo ponderado de risco de crédito não subiu tanto. E aí a gente tem aqui a somatória dos riscos e a gente vê que o patrimônio mínimo requerido até diminuiu, o que dá uma folga maior em relação ao patrimônio atual do banco e assim que é calculado o índice de Basileia. A conta não é tão simples, esse índice aqui é de 14%, não é um índice excepcional, mas é um índice que é suficiente para ele manter com tranquilidade, com essa folga toda aqui, o negócio dele sem aí causar grandes problemas. Lembrando que esse balanço é de 30 de junho de 2017, que foi o último lançado. Agora a gente vai falar aqui da Modal Mais, que é exatamente a corretora que a gente usa ali para fazer as compras e vendas das ações, pelo menos para quem usa Modal. E eu, inclusive, já estou usando também por causa dessas corretagens que são bem baratas. E ela aqui ganhou mais um selinho aqui recentemente, que é de investidores estrangeiros. A gente vê aqui que a empresa tem um foco em crescimento.
a gente vê que terminou o primeiro semestre de 2017 com mais de 30 mil clientes, terminou o terceiro trimestre com 65 mil clientes, mais de 1,5 bilhão sob custódia Bovespa, 155 milhões captados em tesouro direto, enfim, a empresa tem um foco grande em crescimento agora, a corretora. Aqui a gente vê o balanço patrimonial da corretora, a gente vê aqui uma coisinha ruim, que ela ainda tem prejuízos acumulados de períodos anteriores, e aí é importante a gente mostrar o seguinte, ela foi comprada, a Safety, que era a corretora anterior, em 2014. Isso saiu no Diário Oficial em setembro de 2015, foi aprovado pelo Banco Central em junho de 2015. Então a corretora ela passou por alguns ajustes em 2015 e 2016, que gerou prejuízo, e agora ela já está começando a gerar lucro, a gente vai ver isso no próximo slide. E outra coisa que me chamou a atenção é esse aumento aqui da negociação e intermediação de valores, que é exatamente aquela questão que a gente viu anteriormente, do aumento de clientes da empresa. A gente vê aqui que as receitas e despesas operacionais aqui, que eu quero mostrar agora, a receita aumentou muito, receitas operacionais, isso me chamou a atenção também. Receitas de prestação de serviço triplicaram, a despesa de pessoal e despesas administrativas dobraram e triplicaram, mas a receita de prestação de serviço subiu em torno de 9 vezes. Então a receita atual é suficiente para pagar praticamente todas as despesas operacionais. E ainda sobra esse resultado bruto da intermediação financeira. Então, a mesma corretora que dava prejuízo no ano passado aqui, ela agora passou a dar lucro antes do imposto de renda e depois do imposto de renda também. Isso é importante a gente ficar de olho. E aqui, o que eu quero falar sobre essa outra seta aqui que a gente viu. A gente vê aqui a posição ativa e posição passiva, são praticamente valores iguais. Isso aqui é no dia 30 de junho, existem aquelas ações que o cliente vendeu e ainda vai entrar na conta dele e aquelas que ele comprou e ainda vai sair da conta dele. Então o banco e o cliente ficam sempre com posição ativa e passiva mudando. E a gente vê que essa posição aqui saiu lá de 46 milhões para 166 milhões. E a conta corrente dos clientes saiu de 7 milhões e 700 para 32 milhões e 800. Isso se refere a recursos de investidores disponíveis que são mantidos em aplicações interfinanceiras de liquidez, até que esses investidores coloquem as ordens para as negociações ou sejam utilizados para a cobertura de chamada de margem. Então, a gente vê aqui como aumentou a quantidade de dinheiro que fica parado nas contas. E é exatamente esse dinheiro aqui que a gente tem que tomar cuidado no caso de uma quebra de corretora, por exemplo. Mas que não me parece aqui o caso da Modal. Aqui a gente destrinchando aquela receita de prestação de serviços, a gente percebe algumas coisas interessantes. A gente vê que a corretagem aumentou muito, taxa de administração passou a ter aqui alguma taxa de administração, plataforma de negociação que é Profit Chart, Trade Trader, que agora está grátis, enfim, vai ter alguns que eu vou esquecer porque eu não uso tanto assim. E aí tem aqui calculadora de R. Algumas pessoas me perguntam sobre receitas de TED. Como ela agora não cobra receita de TED, então ela vai perder muita receita. Tá aqui, outras receitas de prestação de serviço, 85 mil. Isso é taxa de TED mais receita com intermediação de aluguel de ações. Então isso aqui é 1%, o TED deve ser menos de 1% ainda. Tá? Então o grosso aqui é aqui em cima, corretagem.
e taxa de administração. Provavelmente aqui devem ser dos fundos da empresa. A gente vê aqui a despesa de pessoal que aumentou e é interessante a gente ver isso aqui. Só que do segundo trimestre para o terceiro trimestre teve uma redução aí na corretagem. Então eu espero um valor maior aqui de receita de corretagem, mas não tão maior quanto o aumento de clientes que a gente viu, porque teve uma queda aí da corretagem. Um exemplo é o meu plano aqui, tá? Mas não é só esse tipo de plano. Antes era em torno de R$4 a corretagem, caiu para R$ 2,49 o preço padrão. Então a minha conclusão aí é a seguinte: é um banco e uma corretora que saíram de um período complicado, eles passaram por um período, né, que eles fizeram uma modificação, uma readequação. O banco deixou de ser um banco como ele era e passou a ser um banco de investimento. Em 2015 ele comprou a corretora, ele teve algumas questões aí no início que ele teve que adaptar e agora ele se preparou para crescer a corretora. E tem dado resultado, mesmo essas corretagens baratas tem impactado ainda de forma positiva aqui a receita de prestação de serviço e a corretora passou a entrar no lucro. Tá? E aí, só para vocês terem uma ideia, tudo isso aqui que eu estou mostrando foi tirado daqui do Banco Modal. E a gente também tem uma outra forma de analisar, que seria pelo Banco Data. Vamos ver as informações lá do Banco Data, que aqui você pode analisar qualquer instituição que você quiser. Só que, o que acontece? Quando a gente bota aqui modal, ó, aparece aqui ó, o Banco Modal e a Modal DTVM. Só que aqui o Banco Modal eles não botam todo o conglomerado, eles botam só o banco. Então vamos ver aqui o relatório. Aqui ó, o índice de Basileia agora em 14, ótimo índice de imobilização. E a gente vê aqui os resultados trimestrais aqui, o de lucro, a gente consegue perceber bem aqui, ó, a saída ó, de prejuízo em 2014, prejuízo em 2015, prejuízo em 2016, agora para lucros em 2017. Na verdade, teve um lucro pequeno aqui em 2015. Esse prejuízo aqui em 2016 é do banco. O conglomerado ele teve lucro ali, como a gente viu anteriormente. E se a gente pegar aqui a Modal DTVM, e aqui é que eu fiquei meio assim, porque o último balanço aqui que tem é 9 de 2015. E a gente viu ali que tem as demonstrações financeiras, ó. Se a gente entrar aqui, a gente vai ver, ó, Modal DTVM limitado, ó, junho de 2017, as demonstrações, tá? Se a gente abrir aqui, ó, inclusive pela PricewaterhouseCoopers, tá? Então aqui ficou meio problemático para a gente analisar aqui pelo Banco Data, porque eles não atualizaram aqui o Modal DTVM, tá? Mas enfim, foi o que tem aqui já é suficiente. Eu não estou analisando aqui se vale a pena comprar ou não, estou analisando apenas se o banco não vai falir para não deixar a gente na mão. Tá? Então, tranquilo, não tem problema, pelo menos até esse segundo trimestre, nenhum problema. Muito obrigado a todos aí, abraços e bons investimentos. Tchau, tchau.